Olá, tudo bem de novo, hein? Muito bem, nós vamos então dar prosseguimento às nossas aulinhas aí, como eu já tinha falado na anterior, né? Fazer por aqui, de repente daqui a pouco a gente muda, vamos ver quanto tempo vai durar. Mas acho que aqui fica legal, vocês têm um certo contato aí comigo, eu vou fazendo aqui e a gente vai prosseguindo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Coisas de física, né? Eu vou fazer agora o seguinte. Nós vimos na aula passada a unidade 2 e deu para fazer lá toda a consideração, fazer alguns exercícios. Então agora o que a gente vai fazer? Já vamos lá para a unidade 3. Então, lá na parte de Física B, a unidade 3, né? São os fenômenos ondulatórios. Tudo bem? Então, beleza. Então nós vamos ver ali o primeiro, que seria a reflexão de uma corda em duas situações, tá? Então seria aqui, ó, a reflexão de cordas. Então imagine uma situação assim. Imagine que uma corda foi produzido um pulso, ela está indo, chega num certo local aqui, e essa corda está bem presa, tá bom? Então esse pulso ao incidir aqui, tá vindo, né, com uma certa velocidade, incide ali nessa parte onde ela está presa e vai refletir, tá bom? Como é que ela vai refletir? Ela vai refletir assim, ó. Então, aqui está presa, tudo bem? E aí, então, ela vai fazer essa reflexão dessa maneira. A gente chama isso aqui, essa reflexão de... Então, ocorreu com oposição de fase. Tudo bem? Beleza aí? Ótimo. O que pode acontecer é que essa corda pode estar indo ao encontro ali de um suporte, mas ao estar indo de encontro a um suporte, essa corda tem esse pulso aqui, e aí aqui nesse suporte, olha gente, aqui, seja qual for, ela tipo está solta, como uma argolinha, por exemplo, tudo bem? Aí ela estando solta assim, né, tipo uma argolinha, o que acontece é que ele vai com essa certa velocidade, daí aqui nesse suporte, com essa argolinha, vai acontecer isso aqui, ó. Ela até vai refletir, mas sem oposição de fase. Tudo bem? O fenômeno é a reflexão. Só que a reflexão exclusivamente numa corda, que quando está presa, reflete com oposição de fase. Mantém as características na reflexão. É que nem quando a gente viu a luz, que é uma onda incidindo numa superfície polida, lá tal. Então a reflexão não vai mudar as características da onda, tudo bem? Então vai manter aqui as características apenas com oposição de fase, e aqui mantém as características sem a oposição de fase, tudo bem? Só deixa eu ver se tá tudo gravandinho, beleza? Tá bonitinho aí, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver ali também um fenômeno ainda na corda de uma coisa que a gente já viu, né? A refração, tá? Só que agora essa refração especificamente é com cordas que vão fazer uma pequena junção, tudo bem? Vamos lá então, olha, apagandinho aqui, né? Vai ser de gastar esse quadro, de tanto apagar, escrever e apagar, escrever, mas tudo bem, acostumadaço, tá? Então, ó, refração de pulsos. Então, imagine essa situação aqui, ó. A refração de pulsos, onde você terá assim, né? Ele vindo com um pulso qualquer, tá?
numa corda e de repente encontra uma outra corda, tá? Bem mais grossa, tá? Então imagine que esse pulso, ao vir aqui para cá, ele vai incidir nesse ponto aqui que separa duas cordas, e eu vou dizer assim, ó, essa aqui é a corda 1, com uma densidade linear, lembra que a gente viu na equação de Taylor, 1, e aqui a corda 2 com uma densidade linear que é maior, mais grossa, né? Tudo bem? O que vai acontecer, gente? Quando esse pulso chegar ali na junção, vai acontecer isso aqui, ó. Esta onda vai sofrer reflexão, tudo bem? Só que ao sofrer reflexão, uma parte dessa energia passa para a parte mais grossa da corda, tá bom? Então tá aqui, ó. Tudo bem? Veja o que aconteceu, meu povo. Aconteceu isso aqui, ó. Parte da onda acabou vindo para essa outra corda aqui e parte refletiu, tá? Então o que é aqui? Aqui, gente, é o fenômeno da refração. E aqui, nesse outro, é o fenômeno da reflexão. Aqui ocorre reflexão, como vocês estão vendo, com oposição de fase. Então, quando vai da fina para grossa, refrata sem mudança de fase. Refração sem oposição de fase. Mas a corda fininha que estava indo pulso, ao ter reflexão, a fase muda, como você está vendo ali. Tudo bem? Bom. Vamos inverter a parada? Vamos fazer da grossa para a fininha, para ver o que acontece? Então vamos lá. Imagine agora que essa corda grossa, o pulso está indo e agora encontra a corda fininha paradinha aqui. Tá bom? Então tá aqui. E estava indo lá um pulso de energia, uma onda. Quando chegar na junção da corda, o que vai acontecer? Uma parte vai, uma parte volta. Veja a diferença. Tá. Aqui, opa. Não vou fazer tão grande assim, né? Porque a ideia é que uma parte volta, né? Parece que está voltando todo. Então aqui. Aqui. Tá bom? E olha só aqui. Então, ó, aqui e ó, aqui. Tá bom? Então essa aqui é a corda grossa ali também, ainda com densidade linear maior, tá? Então aqui, povo, aqui é a refração. E aqui, desculpe, aqui é a reflexão, tá bom? E aqui é que vai ser a refração. Moçada, se é refração, passagem da onda de um meio para outro, lembra? Mantém a frequência? Mantém, passou de um meio para o outro. E a gente já falou que a frequência não tem, muda a velocidade? Muda a velocidade, a gente já falou sobre isso, depende do meio, tá bom? Agora percebam, para a gente finalizar a nossa conversinha sobre esse desenho aqui, ó. Então, do fino para o grosso, reflete e inverte a fase. Na refração, não. Do grosso para o fino, reflete, não inverte a frase. E na refração também não. Tá? Então veja aqui, ó. Tá? Então, sem
oposição de fase. E a refração também, sem oposição de fase. Então veja assim, ó. Quando o fraquinho bate no forte, ele cai. O forte não. Quando o forte bate no fraquinho, ele não cai. Nunca, tá bom? Beleza? Então, ó, o fraquinho bateu no fortinho, caiu. O forte bateu no fraco, não cai. E a refração, quando ele vai, né, do meio para o outro, nunca muda de fase, tá vendo? Ó? Sem oposição de fase aqui, sem oposição de fase aqui. Então, a parte da onda refratada nunca tem oposição de fase. A parte da onda refletida tem o fraquinho bate no forte, inverte. O forte bate no fraco, não. Tá bom? Não cai. Beleza? Muito bem. E aí, moçada, vamos dar continuidade lá, né? Vamos ver se está tudo certo aí. Tampei tudo, né? Muito bem. Para continuarmos, vamos lá fazer um pouquinho aqui de abertura de espaço. Tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Beleza? Bom. Então, agora falar um pouquinho de outros fenômenos, tá? Que a gente já vai anotandinho aí, vai conversando bem na boa e depois a gente faz algumas resoluções juntinhos aí. Tá bom? Então vejam só. Bom, na sequência nós vamos falar de um fenômeno denominado difração. Basicamente, se você lê difração, o que eu procuro responder quando eu leio difração? Poder de contornar obstáculos. Todas as ondas podem sofrer difração? Sim, todas. Tá bom? Mecânicas eletromagnéticas. Só que para ter esse fenômeno da difração, nós vamos ter a seguinte situação. Veja só. Contornar obstáculo. Então, imagine uma representação de ondas. Aqui é chamado de frentes de ondas. São cristas, tá? Uma crista, duas cristas, três cristas, assim vai. Entre cada uma dessas cristas, eu tenho um lambda, tá? E aí, de repente, ele vai chegar num obstáculo e vai passar. Para ele chegar nesse obstáculo e passar, contornar, esse obstáculo, ele tem que ter o tamanho da fenda, ele tem que ser próximo do tamanho do comprimento de onda. Você está vendo no meu desenho como o buraco é muito maior que o comprimento de onda? Vai acontecer que a onda vai passar assim. Vai passar... Só que ao passar ela vai continuar assim. Isso aqui, ó, é praticamente, tá? Praticamente, a gente não pode afirmar, não teve nada, mas é praticamente sem difração. Por quê? Porque o obstáculo é muito grande, muito maior que o comprimento de onda. Para a difração acontecer, o obstáculo tem que ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. E se ele for menor, ele acentua o fenômeno. Tudo bem? Mas tem que ser pelo menos da mesma ordem. Beleza? Agora, se eu tivesse essas frentes de onda assim, né? Aqui, lá, o comprimento de onda é uma distância entre cada frente. Então pode fazer sim a representação em ondas retas? Pode. Aqui está, ó, o lambda. E aí aqui está o obstáculo que ele vai passar. De novo lá, né? Tipo uma parede com um buraco. Só que agora você vai ver que o obstáculo, a fenda, o buraco, ele tem um tamanho aqui, ó. Um tamanho D, que é muito parecido com o comprimento de onda. Aí isso faz com que a onda, ao passar por aqui, comece a fazer o chamado
contorno desse obstáculo, chegando a partes por trás daqui, que antes, olha só, a propagação da onda era assim, e agora ela começa a fazer assim. Tudo bem? É esse o poder de contornar obstáculos, é esse o poder lá de uma pessoa, por exemplo, falar e o som chegar até outra pessoa atrás do obstáculo. Porque por difração esse som contorna esse obstáculo e acaba que ele chega até partes ali que estão, por exemplo, de uma pessoa que nem eu estou falando aqui, alguém atrás da porta, ele pode ouvir? Pode, porque o som contorna o obstáculo aqui e chega até aquela pessoa. Tá? O som tem comprimentos de ondas grandes, até muito maior, por exemplo, das eletromagnéticas. As eletromagnéticas podem sofrer difração? Pode. Pode. A luz pode sofrer difração? Pode. Mas tem que ser em tamanhos de fendas que tenha ordem de grandeza parecido com o comprimento de onda da onda, senão você não vai ter essa difração aí possível de se visualizar. Tudo bem? Muito bem, vamos para mais um fenômeno aí, tá? Qual seria o próximo dos nossos fenômenos aí? Um que eu já tinha até comentado, a polarização. Lembra da polarização? Então vamos lá, vamos só mencionar um pouquinho aí do que é a polarização. Bom, vamos lá. Quando a gente falar de polarização, eu estou falando de polarização é dar uma única direção. Tá bom? Somente ondas transversais são polarizáveis. Lembra que eu falei lá do som? O som é longitudinal, então o som não é polarizável, já chamei a atenção lá. Então tá aí, ó, somente ondas transversais. Como é que funciona? Funciona mais ou menos assim, ó. Se eu pegar a luz é um tipo de onda que acaba tendo direções para todos os lados depois que uma fonte qualquer emite A. E ela vem vindo. E aí, de repente, no caminho, acaba que essa luz vai passar por um polarizador, um filtro, que vai deixar que apenas essa direção aqui é que passe. Pois bem, a onda chega, a onda luminosa com todas as direções, e a partir daqui o que acontece? Ó, aqui está. Então, por exemplo, se aqui for a luz, aqui é a luz polarizada, né? Até porque a luz é eletromagnética, é transversal, então ela pode ser polarizada. Como, por exemplo, a lente de um óculos de sol lá, aqueles polarizadores, né? Que acabam fazendo esse tipo de situação. Qual é a função útil? Mais conforto para a vista da pessoa que pegou essa onda polarizada. Tudo bem? Um outro fenômeno que acontece bastante é a ressonância. A ressonância é o seguinte, né? A frequência natural dos materiais ao receber uma onda, aquela velha história do copo de cristal pode quebrar por ressonância, porque tem uma frequência natural de vibração e de repente ele recebe uma onda, né, uma energia, né, que é a onda, em que a frequência natural dos materiais, né, coincide com a frequência de outra onda e causa aumento
na amplitude de vibração natural dos materiais. Nesse caso, esse aumento de amplitude ele pode ser grande demais a ponto de não suportar mais esse tipo de situação e vira, como eu falei, da taça de cristal quebrar. É a mesma ideia lá, por exemplo, uma ponte, vai lá, tá ponte, e de repente passa lá uma tropa militar marchando, que o passo é cadenciado. De repente, com a vibração natural da ponte, a vibração dessa onda fornecida pela marcha dos militares entra em ressonância, começa a vibrar com a mesma frequência, vai aumentando essa amplitude de vibração lá da ponte. Poxa, pode chegar a ter rompimento de estrutura, pode. Assim como o vento em grandes prédios pode entrar em ressonância e aumentar a vibração. Aí os engenheiros têm que pensar nisso, obviamente eles pensam, para não ter esse problema, pelo menos não ser grave esse problema. Tudo bem? Então tá aí o fenômeno da ressonância. Só conferindo se está tudo certinho aí pra gente, tá bom? Muito bem, e agora para fechar aí, daí a gente fazer alguns exemplos, o chamado efeito Doppler. Vamos lá? Então, das nossas conversas aí, pelo menos o efeito Doppler, uma última conversinha, digamos, dos tópicos, né? E aí a gente já passa para resolver junto alguns exemplos, tudo bem? Então vamos lá. Vou deixar limpinho o quadro. Então, bom, o efeito Doppler, ele basicamente fala sobre frequência. Que tipo de frequência? Uma chamada frequência aparente. O que é a frequência aparente? A frequência aparente é aquela que é percebida pelo ouvinte. Tá? Como é que uma frequência percebida pelo ouvinte, por que tem o nome de aparente? Porque o ouvinte pode vir a ter a percepção de uma frequência que não é a frequência real emitida pela fonte. Pode ser maior ou menor. E o que precisa para isso, né? Para ter frequência aparente, para ter frequência aparente, precisa haver movimento relativo entre ouvinte e a fonte. Então, se houver um movimento relativo entre o ouvinte e a fonte, nós temos a frequência aparente. Vamos lá para os nossos desenhos, né? Adivinha qual vai ser o exemplo disparado mais utilizado? Aquele da ambulância. Dá para perceber que é uma ambulância aí? Dá, né? Não vem ao caso que eu domino isso, né? Então essa aqui é a fonte. Tipo ambulância. E aí, o que acontece, por exemplo, quando a fonte está vindo e se aproxima de um observador, o ouvinte. Tudo bem? Então tá lá o desenhão do baguá velho, Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma aproximação. Moçada, quando houver uma aproximação, independente de quem se aproxima de quem, pode ser a fonte indo para o ouvinte e ele parado, pode ser o ouvinte vindo para a fonte e ele parado, pode ser os dois se aproximando juntos.
O que importa é que nesse caso de aproximação, a frequência aparente é maior do que a frequência real. A frequência real está aqui, ó. É o que a fonte produz. A frequência aparente está aqui, ó. O que esse aqui vai ouvir. E no caso de aproximação, é aquele caso da ambulância aí, né? Aquele pessoa está ouvindo aquele vai ficando mais forte. Daí, de repente, a ambulância veio e passou. Gostaram dos efeitos sonoros? Então, quando passa lá, acaba ficando assim, aquela coisa mais parece slow motion. Na verdade, é a frequência que o ouvinte está percebendo que está menor quando acontece o afastamento, que é o esqueminha que eu vou fazer agora. Então, na aproximação, a frequência aparente é maior do que a frequência real. Agora, se essa mesma fonte estiver se afastando, mas daí está se afastando de ré, o desenho é meu, eu sei, tá bom? Muito bem. Então, se ele estiver se afastando, daqui, repito, não importa quem está em movimento. O que importa é aproximação ou afastamento. Então, agora está tendo um afastamento. É aquela hora que eu falei vai ficando em slow motion, tá bom? Então, acontece que a frequência percebida, a aparente, nesse caso, fica menor que a real. A real não muda, se não mudar ali na fonte. A fonte é ambulância, tá bom? Se a fonte não tiver nada, não operar nada ali para mudar essa frequência não vai mudar pela aproximação ou afastamento. O que muda é a frequência aparente. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então agora nós vamos aqui para fazer as continhas com o efeito Doppler. Tá ali já o esqueminha para você. E agora nós vamos fazer as continhas. Tá bom? Bom, gente, primeiro dia que eu estou usando, deixa eu só dar uma conferidinha para... Tudo bem. Para de repente não ter ali, tô falando, parou de gravar, tá bom? Então olha só. Vai ser assim, uma equaçãozinha assim, ó. A equação do vai ser assim, ó. A frequência aparente pode ser colocada numa linha. Ela vai ser igual à frequência real, tá bom? Então o F sem a linha é... Vou colocar só no primeiro aqui, ó. Real. E só no primeiro aqui o aparente. Tá bom? Ele vai ser aqui, ó. Sempre assim, ó. A velocidade do som em cima e embaixo. A velocidade do ouvinte em cima é a velocidade da fonte embaixo. Tudo bem? O que vai definir o teu cálculo, se você vai acertar ou não, é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima pode ser mais ou pode ser menos. E aqui embaixo também pode ser mais e pode ser menos. Tá bom? Então eu vou tentar fazer de uma forma aí que talvez fique, pelo menos se você não lembrar, que você possa buscar de maneira coerente. Seria assim. Primeiro na aproximação. Lembra que eu escrevi ali, né? Na aproximação, a frequência aparente é maior que a real. Bom, gente, então, se eu vou fazer a minha continha, e essa frequência aqui tem que ser maior que essa, olha o que vai acontecer. Velocidade do som, velocidade do som. Velocidade do ouvinte e velocidade da fonte. Eu acho assim que a jogada para entender tranquila, ó. Para isso aqui ser maior, e tem que ser, essa conta aqui, ó, que vai multiplicar o F, isso aqui tem que dar mais que 1.
Bom, se der 1 vezes F, a aparente fica igual, não aconteceu nada. Se isso aqui der menor que 1, vai multiplicar pelo F, vai dar menos para a aparente. Não pode para aproximação. Então, gente, para dar mais que 1, a parte de cima tem que ser maior que a parte de baixo. Só tem um jeito da parte de cima ser maior que a parte de baixo. A velocidade do som que não muda no ar, 340 por exemplo, vai ter que ter o quê? Vai ter que somar esse valor aqui para esse valor de cima ficar maior que o de baixo, então o de baixo diminui. Tipo, 340, mas tá parado, beleza, então dá 340. Mas aqui embaixo tem que ser menos que 340. Qual é o único jeito da menos 340? Se a velocidade do som tiver um valor de retirada e não de soma. Tudo bem? Então tá aí a situação para a aproximação. Muito bem. E se acontecer o afastamento? Gente, se acontecer o afastamento, pense. O afastamento, a frequência aparente tem que ser menor do que a real. Então agora no afastamento essa conta tem que ter, ó, a velocidade do som, a do ouvinte, a do som e a da fonte. Tudo isso aqui que vai multiplicar a frequência real e dar o resultado tem que ser menos que 1. Qual é o único jeito de dar menos que 1? Para dar menos que 1, o de baixo tem que ser maior que o de cima. Pronto. Ah, e o de cima? Pronto. Ah, mas tá parado. Beleza, tá parado aqui é 0. 340, por exemplo. Então aqui tem que ser maior, por isso soma. Então na prática, gente, aproximação, mais em cima, menos embaixo. Afastamento, menos em cima, mais embaixo. Então, aproxima, mais, menos. Afasta, menos, mais. Aproxima, mais, menos. Afasta, menos. Aproxima, te quero mais. Afasta, te quero menos. Aproxima, te quero mais. Afasta, te quero menos. E o de baixo é sempre o contrário. Tá bom? Ah, que bonitinho. Tá? Muito bem. Feito isso, vamos pôr em prática e vamos aproveitar esse gancho maravilhoso e vamos direto para um efeito Doppler? Pode ser? Pode! Então tá bom, então a gente vai. Que bom, todo mundo concorda. Beleza, então vamos lá. Enquanto isso, vamos ver se está gravando. Vamos. Rapaz, não é que tá? Então vamos lá para o exercício. Então, agora que você está deitando nesse assunto de efeito Doppler e tal, eu vou te fazer um exercício ali direto disso. Tem que apagar aqui, senão eu deixava de referente. Mas não tem problema, eu escrevo de novo a equação de acordo com a necessidade. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer um que a moça está caindo de paraquedas. Tá? Então, tá caindo lá de paraquedas, beleza. E um cara vai ficar lá no helicóptero, tá bom? Muito bem, daquele jeitão, meu, né? Então, número 4.227. Então, página 227, exercício 4. Então, vai ter um helicóptero aqui. Aqui vai estar um ouvinte. Tá bom? O helicóptero... Lindo, né? O helicóptero, então, ele está parado lá e uma jovem vai cair. Pá, 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 pá. Tá, beleza? Muito bem. Ele fala assim, ó. Uma jovem de 60 kg realiza seu primeiro salto de paraquedas a partir de um helicóptero que permanece estacionário. Então tá paradinho o helicóptero aqui, ó. Se tá parado, ó, quem tá dentro? Ouvinte. Opa! Beleza. Então tá bom, tá? E aí, desde o instante do salto até o momento em que ela aciona o paraquedas, passam-se 12 segundos. Então aqui ela, vamos supor lá,
acionou o paraquedas. Passaram-se 12 segundos. Tá bom? Durante esse tempo a jovem cai em queda livre, ou seja, durante pelo menos esses 12 segundos sem resistência do ar. E durante todo esse tempo a jovem durante esse tempo que a jovem cai em queda livre, ela emite um grito de desespero. Dá pra ver pela cara dela, né? O desespero. Nossa Senhora, que dó. E a frequência de 230 Hz. Gente, esse grito que sai dela, ela é então a fonte. Ela é a fonte e emite uma frequência real de 230 Hz. Tudo bem? Segundo, ali ó, considerando a velocidade do som 340, beleza, tradicional, a gravidade 10, determina a frequência aparente aproximada desse grito emitido no instante de 12 segundos, percebida pelo instrutor, que está dentro do helicóptero. Expressa a resistência do ar, aí vamos supor para todos os efeitos, tá? Então lá o ouvinte, meus amigos, ele vai perceber uma frequência que é o que ele quer saber. Tá bom? Então vamos lá? Bom, rolou um efeito Doppler aí. Rolou mesmo. Tá? Se é um efeito Doppler, vai rolar que essa frequência percebida, ela é diferente da real e sai por essa conta aqui, ó. Tá bom? Bate. Muito bem. Bom, o que está rolando? Está rolando um afastamento. Se está rolando um afastamento, significa então que a frequência aparente vai ser menor. Então a resposta tem que ser menos de 230. Tem alternativas ali? Tem. Só a D, que é a eliminada. As outras são menores, tem que fazer a conta. Então, para fazer essa conta, o que eu preciso? Eu preciso principalmente dos sinais ali. Vamos lá? Os sinais, lembra? Afastamento. Se está afastando, significa que isso aqui tem que dar menos que 1. Só tem um jeito disso aqui dar menos que 1. Para dar menos que 1, a parte de baixo tem que ser maior. Então tá aqui, pronto. Fechou. Agora, mas o observador está parado. Beleza, então a velocidade dele é 0. Vamos calcular? Vamos lá. Ó. Frequência aparente é 230. A velocidade do som 340 menos 0. Sobre a velocidade do som 340 mais... Espera aí, faltou a velocidade da fonte. Realmente, ele não deu. Vamos calcular? É uma queda livre. Se é uma queda livre, ó... É a vovó atômica, só que em vez do A de atômica é o G de gravidade, que é a aceleração que ela na queda livre está sentindo, tá bom? Ela partiu do repouso, porque ela de dentro do paraquedas simplesmente caiu, né? Não foi, ninguém lançou-a para baixo. E a sua velocidade vai ser a gravidade 10 e no tempo 12 que ele falou que quer. 120 metros por segundo. Pronto, tá aqui. Olha, gente, a frequência aparente, então, ficou essa continha. 340 sobre 460 vezes 230. Fazendo tudo isso, que aí é só fazer a continha, você vai ter uns 170 Hz, tá bom? O mais importante é saber os sinais, saber interpretar e ver o que está acontecendo. Feito, gente. Muito bem. Vamos ver lá como é que tá o nosso tempo aí? Ah, ok. Farei mais um. Dá tempo de fazer mais umzinho aí. Tá? Que é esse aqui. Então, beleza? Esse aqui? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá agora para mais um. Daí a gente conseguiu aí tirar as informações para essa nossa aulinha bonitinha. Vou fazer agora um ali de refração das cordas, tá bom? Que é
o número 2, aquele da Wen ali, tá bom? Então veja, ele deu 2 cordinhas, tá? Número 2, a página 226, uma cordinha fina e a cordinha grossa, beleza? Bom, a gente já viu o que acontece, né? Tá bom? Então aqui nós temos uma densidade linear de 2 gramas por centímetro, massa por comprimento, e aqui também massa por comprimento, só que 1. Tá bom? Vamos lá para essa somatória aí? É só lembrar daquilo que eu falei agora há pouco, que a gente detona esse exercício aí, tá bom? Vamos lá? Então olha só. Primeiro item diz assim: quando um pulso é gerado na parte menos densa, tá? Então se ele vir de lá para cá, ó, daqui para lá, né? Ele se propaga, um pulso é gerado na parte menos densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido. Foi isso que eu mostrei? Totalmente refletido? Não. Uma parte é refletida com oposição de fase e uma parte é refratada. Lembra que a parte refratada nunca tem oposição de fase. Só a parte refletida quando é a corda fininha que está incidindo. 2. Se o pulso transversal é gerado na parte mais densa, agora vem de lá para cá. Na parte mais densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido. Também não é totalmente refletido, falso. Ele tem uma parte refratada e uma parte refletida. Só que a parte refletida, se vier do grosso, não muda a fase. Tá bom? 4. Um pulso transversal viajando no menos denso é refletido na junção com fase alterada. Perfeito, né? Do menos denso na junção, ele muda a fase da parte refletida. A parte refratada não, mas a parte refletida, quando vem da fina para a grossa, ele inverte a fase. 8. Se um pulso é girado na parte mais densa, lá no grosso, ele é refletido na junção sem ocorrer inversão de fase? Verdadeiro. Se vier do grosso para o fino, ele reflete sem oposição de fase. E a parte refratada nunca tem oposição de fase. 16. Independente do local no fio onde o pulso é gerado, o pulso refratado não sofre inversão de fase. Exatamente. O refratado nunca sofre inversão de fase. Só o refletido quando vem da fininha para mais grossa. Galera, valeu. Espero que ajude um pouquinho aí para você fazer os outros exercícios e na sequência a gente conversa. Ficamos por aqui hoje. Tchau. Valeu.